Vamos ver e ouvir Frederico Varandas na Cimeira de Presidentes a falar da polémica e do caso Mateus Reis. Posso começar? Todos? Posso? Sim. Olá, boa tarde. Inevitável a pergunta: como é que foi este encontro com o Rui Costa depois das palavras do Presidente do Benfica após a final da taça em que o Sporting venceu? Fico tranquilo, cumprimentei. Aliás, deixem-me que vos diga, eu tenho uma forma de analisar muito fria estas coisas. Eu, para mim, vejo isto apenas do ponto de vista, não levo nada para o campo pessoal. Acho que isto é uma estratégia consciente do nosso rival, que obviamente tem os seus motivos, obviamente sabemos bem, tem uma intenção de um discurso interno e obviamente tendo em consideração todo o calendário eleitoral que aí vem, e por isso não ligo, sinceramente não ligo a essa parte, não fico ofendido de maneira alguma. Frederico Varandas a falar da estratégia consciente do Benfica, é assim que lhe chama, sobre os episódios recentes. E fala também de que não fica ofendido com as palavras do Rui Costa. Pegar nesse assunto, começar por aí, e estou aqui disponível para fazer todas as perguntas que quiserem. Acho que se calhar um dos pontos altos desta estratégia é o ruído. Para mim, completamente desproporcionado de que está a haver sobre este caso do Mateus Reis. E deixe-me dizer, eu próprio vi o jogo, não me apercebi nada durante o jogo, depois começo a ver o ruído, tudo à volta sobre o lance do Mateus Reis e do pontapear a cabeça de um jogador, e depois fui ver o lance. Pronto. E o que é engraçado é que o que hoje se analisa é um frame onde se vê um pé espezinhar a cabeça de um jogador. Eu tenho sempre o cuidado de analisar, na minha opinião, os lances em velocidade de corrida e de todo. A maneira como o lance se correu de todo. E o que eu vejo foi um jogador, para mim, impossível de alguém dizer que houve intenção de pisar a cabeça do jogador. Eu vejo um jogador deitado, um adversário deitado no chão, e o jogador, sem olhar para onde ele está, porque, repare, ele não está a olhar para a cabeça do jogador, põe o pé em cima da cabeça do jogador. É um lance que pode dizer, foi com intenção, não foi com intenção, não sei. Não sei. O que eu sei é que ali ninguém consegue dizer que houve intenção. Posteriormente, perguntei ao meu jogador se houve intenção e ele disse-me que não. Pronto. Mas agora deixa-me dizer uma coisa sobre analisar em frames. O primeiro golo, vou-lhe dar o exemplo, do Benfica, nesse jogo, há um lance do Geni, onde já havia um frame onde está o tal, onde nesse frame vê-se, parece que está um soco, há um murro, toca na cara do Geni. E na verdade o lance em corrida não há falta nenhuma, não há falta rigorosamente nenhuma. Mas se eu mostrar aquele frame, garanto que vou conseguir dizer que há ali uma agressão e o golo devia ser anulado. Mas ainda sobre a agressão, vamos conseguir, que para mim isto aí é muito curioso ver este ruído sobre o Mateus Reis, parece que há o Mateus Reis e há todos os outros lances. Eu, por exemplo, o ano passado, num jogo decisivo para a decisão do campeonato, novamente entre Sporting e Benfica em casa, vi o jogador Di Maria agredir um jogador meu, o Pote, com um murro na cara. E não vi indignação de ninguém. E não vi nem árbitros, no VAR, a arbitragem falhou nesse jogo, e não vi indignação de ninguém. Como já tive vários jogadores agredidos em outros clássicos. E não vi, e aqui parece de um caso, quase é preciso o Estado-Maior reunir-se para perceber o que é que vamos fazer a este caso. Por isso, como lhe digo, isto é um ruído que vem. Para mim como eu dizer, o ruído do desespero, provavelmente, isto é a minha interpretação, agora tem que haver bom senso. Frederico Varandas diz que não houve intenção de Mateus Reis em agredir Belotti, diz mesmo que Mateus Reis lhe garantiu que também não tivesse intenção.
Eu sei que houve um senhor que fez uma denúncia, pôs uma queixa na Procuradoria-Geral da República sobre o Mateus Reis. Para mim, do que eu disse do ruído, esta é a cereja no topo do bolo. É o senhor César Boaventura. Quem é o senhor César Boaventura? É um agente de futebol que acabou a ser condenado por corrupção desportiva, por corromper adversários do Benfica para perder os jogos contra o Benfica. Por isso eu acho que isto é uma maravilha e não podia ter escolhido melhor cereja no topo do bolo para terminar com esse assunto. Fala também da queixa de César Boaventura. Disse também há pouco que, e recordou um Sporting Benfica do ano passado, em que diz que houve uma agressão de Di Maria a Pote e que nessa altura não houve tanta indignação como está a acontecer agora com o lance de Mateus Reis. Eu sobre festejos, são miúdos que festejam. Eu não vou dizer que gosto ou deixo de gostar. Infelizmente vejo muitos em vitórias de títulos a festejar. É o ânimo, é isso. Não valorizo. Valorizo sim e confio no meu jogador que disse-me a mim que não quis agredir o atleta. E eu volto a dizer, se alguém consegue ver aquele lance corrido, se alguém consegue dizer que o Mateus agrediu propositadamente o jogador. O árbitro não viu assim, o VAR não viu assim, eu não vi assim. Podia ter agredido? Admito que sim. Eu pergunto ao meu jogador, ele disse-me que não. Acredito nele, acredito. Frederico Varandas a reagir ao vídeo publicado pelo Sporting, entretanto apagado, em que se ouvia um jogador a dizer aqui nós pisamos a cabeça, foi essa a pergunta, e... Olha, não sei, e repara uma coisa, eu, sobre o que espero da justiça, isso e leva para outro caminho, que é quando acha que ele tem vindo a público, já me questionaram, que o Sporting domina isto tudo e normalmente é isso que deve estar a querer dizer, da justiça, etc. Olha, eu só tenho a dizer o seguinte. Hoje, a arbitragem, o conceito de disciplina estão debaixo da Federação Portuguesa de Futebol. A Federação Portuguesa de Futebol que veio a eleições. O Sporting apoiou uma candidatura de pessoas que considera íntegras, sérias e, para mim, que eu acredito, incorrompíveis. Foi por isso que o Sporting Clube de Portugal apoiou estes senhores que hoje são os órgãos sociais da Federação. Mas não foi só o Sporting. O Benfica apoiou esta direção, o Futebol Clube do Porto apoiou esta direção e penso que Pedro Proença ganhou com 75%. Estamos a falar de associações de futebol, associações profissionais, clubes, etc. Por isso, este foi a opção do Sporting em ter apoiado Pedro Proença, tal como o Benfica, tal como o Porto, tal como muitos outros clubes. O que eu acho que aqui está em causa, e para mim é algo extraordinário, é que isto vem do histórico e da nossa cultura destes últimos 40 anos, onde o futebol português tem sempre que ter um dono. Tem sempre que ter um dono. E esta é a verdade, nos últimos 40 anos, o futebol português teve dois donos, a alternar. Porto, Benfica. Porto, Benfica. Os casos do apito dourado, os casos dos e-mails, são as provas elucidativas do que eu estou a dizer. E agora, há uma grande surpresa, porque, para mim, não há dono nenhum. Não há dono. Não há dono. E o que é que há? Para mim, existem órgãos que não se deixam condicionar, órgãos que não têm medo e órgãos que não são dependentes de qualquer presidência. E o que é que isso leva? Que é grande surpresa. Que é grande surpresa. O que é que isso leva? Leva a que o erro, que vai sempre existir, um erro de arbitragem, que vai sempre existir, o erro humano, acho que todos nós concordamos que existem erros de arbitragem, vão sempre existir. Esse erro, se for de uma forma, numa competição íntegra, esse erro vai ter que ser distribuído de uma forma uniforme, acho eu. E o que é que acontecia antigamente? Esse erro prejudicava o Sporting na proporção de se calhar 1-5 com os nossos rivais. E agora já não é assim. E é uma grande surpresa quando há um erro, seja ele qual for, não estou a dizer que seja neste jogo, só no outro, quando há um erro a favor do Sporting. Quando há esse erro. Só que não atirem areia para os olhos, porque o Sporting ainda não está contente. Sabem porquê? Porque o Sporting foi campeão nacional. E segundo vocês, não é a minha opinião, a imprensa de ex-árbitros diz que o Sporting foi a equipa mais prejudicada do campeonato. Não sou eu que o digo. Não sou eu que o digo. São os ex-árbitros dos órgãos de comunicação, as Ligas da Verdade. Estão lá, quem foi o campeão? E quem foi o campeão da Liga da Verdade? Vejam. Vejam. Agora, o que é verdade é que
E isto é que parece que as pessoas estão muito surpreendidas, porque antes havia um dono. Não há dono. E o Sporting luta para que não haja dono. O Sporting luta para que não haja dono. E o Sporting luta, sim, para dominarmos o futebol português dentro do campo, como hoje o somos. E fico muito contente quando eu vejo os nossos rivais a dizerem este tipo de coisas, porque eu espero que acreditem nelas. Sabem porquê? Porque, para mim, é espetacular que eles ainda não perceberam porque é que o Sporting está a vencer. E isso dá-me vantagem competitiva para o próximo ano, talvez continuar a vencer. Isso é ótimo. Frederico Varandas a responder à acusação de Rui Costa de que o Sporting domina o futebol português. Lembra que os 3 grandes apoiaram o Pedro Proença? Não, zero. Isto para mim é uma estratégia. Fala-se do jogo do Benfica. Parece que o lance do Mateus Reis pôs toda em causa o futebol português. Desde a centralização. Até lá estava tudo bem. O Sporting foi campeão nacional e eu ouvi o presidente do Benfica dizer que o Sporting foi um justo vencedor, que foi a equipa mais competente. Foi o que eu vi. Não me surpreende, porque eu já lhe disse o que é que eu acho que é. Depois, o jogo da taça, tanto se fala, parece uma injustiça, uma vergonha, como eu estou aqui a dizer. Vejo, um jogo onde a primeira parte, para mim, o Benfica foi superior. A segunda parte, o Sporting, para mim, foi superior. E no prolongamento, o Sporting foi muito superior. Mas será que... Mas tudo bem, são opiniões. Mas eu depois fui ver a estatística do jogo, não é? Qualquer aplicação que vocês tenham, e vou ver o Sporting tem o dobro das grandes oportunidades. Mais remates, mais cantos, mais posse de bola. Parece que houve aqui um lance que virou o jogo todo ao contrário. Não consigo perceber. Eu acho que o Sporting foi um justo vencedor do campeonato, um justo vencedor da Taça de Portugal. O que é certo é que o vídeo-árbitro acabou por ser afastado, o vídeo-árbitro desse jogo na final do Jamor. O que lhe pergunto é se acha que esse afastamento foi impulsionado pelo ruído de que falava, ou se reconhece de alguma forma que tenham acontecido erros de arbitragem. Eu compreendo. O Sporting luta para que haja cada vez melhores condições na arbitragem. Esse árbitro que foi agora afastado, foi um árbitro que, por acaso, foi VAR num jogo, num clássico Porto Sporting, onde o Sporting foi severamente prejudicado. Este ano. Por isso, sobre o VAR, mais uma vez, porque isto depois fala-se, as pessoas esquecem-se das coisas. O Sporting há 2 anos lutou para que as comunicações do VAR fossem livres e audíveis. Quem é que votou contra? Benfica e Porto. Mas não estou a perceber surpresa. Agora, quer melhores árbitros? Quero. Quer mais responsabilidade dos árbitros? Quero. Isso queremos sempre. Bem? Obrigado. Muito obrigado. Frederico Varandas, com declarações arrasadoras na Cimeira de Presidentes, com muitas críticas a Rui Costa, também ao Benfica. E é por aqui que começamos a análise. E o Sérgio Cretinas, Pedro Sousa e o Vítor Pinto vão ajudar-me a ler estas declarações de Frederico Varandas. Sérgio, começo por ti. Há muito por onde pegar, obviamente, mas estratégia consciente do Benfica, ruído do desespero, a fala também das eleições do Benfica. O que é que tens a dizer sobre tudo isto que acabámos de ouvir? Boa tarde. Os olhos de quem ganha são sempre mais bonitos do que os olhos de quem perde. E eu acho que ter ganho dá razão ao Frederico Varandas. E é óbvio que o Benfica montou uma estratégia cavalgando a indignação por um lance na final da taça, sobretudo por esse lance, com uma estratégia a pensar no futuro. E é verdade. Estratégia consciente. Consciente, não tenho dúvidas nenhumas disso. Obviamente que o Benfica está num momento, e a direção do atual Benfica está num momento difícil, poucas vitórias, um ano particularmente frustrante, e viu o maior rival do lado ganhar um bicampeonato, ganhar uma Taça de Portugal agora, e há eleições em outubro. Eu não tenho dúvidas nenhumas, e dou razão ao Frederico Varandas, de que há aqui uma estratégia do Benfica de cavalgar esta onda, porque enquanto se falar um bocadinho de arbitragem e de Mateus Reis, se calhar não se fala de outras coisas e não se levantam outras questões em relação ao Benfica. Isto é uma coisa. Agora, aquilo que nós vemos Frederico Varandas acusar o Benfica de fazer não é muito diferente daquilo que vimos outros clubes, noutros contextos, até o Sporting, fazerem. Isto há um ditado popular que é um dos meus preferidos, que mete pimenta e refresco, que é sempre assim, não é? Nós vemos os clubes indignados com uma indignação muito seletiva. Frederico Varandas volta a agarrar-se, por exemplo, à questão da Liga da Verdade, quando, na verdade, a Liga da Verdade, eu até foi confirmado, dá um empate entre Benfica e Sporting, portanto, no final da época, acabaram com um empate. Em termos de jogos prejudicados e beneficiados, portanto, aqui sim, não houve aqui um clube entre estes dois mais prejudicado do que o outro, segundo as nossas contas. Mas
mas há momentos em que todos choram de alguma forma. Uns choram choram mais alto em alguns momentos, quando é mais doloroso, quando há mais em jogo, e outros choram noutros contextos. Portanto, acho que dou razão a Frederico Varandas na parte em que, obviamente, que aqui ele entende que há uma estratégia da parte do Benfica, claro que há. Acho que se fosse ao contrário, acho que estaríamos possivelmente a falar da mesma coisa com cores diferentes. É o que me parece. Pedro, concordas com o que disse Frederico Varandas? Disse muita coisa, é certo, mas há algum dado aqui que discordes? Não, eu gostaria de realçar dois momentos. Um, quando ele fala do ruído do desespero. Acho que isso é um ataque frontal a Rui Costa, embora tenha matizado que isto são questões que não afetam a relação pessoal. Achei também muito interessante que tivesse dito isso mais do que uma vez. Até porque é preciso já agora perceber se fora deste ruído do espaço mediático, se não tem havido conversas, ou se não houve conversas entre os dois presidentes desde domingo. É uma boa questão. Já vamos a essa questão, sim. E uma outra parte que me parece que me agrada desportivamente, que é quando ele levanta uma questão que eu não tinha ainda, deve se calhar por ignorância, que é: será que os rivais não viram porque é que ganhamos e assim partimos em superioridade e em vantagem competitiva para a próxima temporada? Na verdade é que até nem parece que há eleições do Sporting, que são só 4 meses depois das do Benfica, não é? Não é assim um espaço temporal por aí além, não é? São 4 meses e meio depois. Março, não é? E portanto, é como dizia o Sérgio, até está mais fluido o discurso quando se ganha. Acho que ele foi das melhores intervenções que eu lhe vi fazer, independentemente depois do conteúdo, de quem gosta, quem não gosta, mas estava fluido e as coisas saíram com alguma naturalidade. E na verdade é que agora, com a apresentação da candidatura de Noronha, com as eleições do Benfica, com Bruno Lage, com Di Maria, com Belotti, que ainda não se chegou à frente, seja para renovar, seja para qualquer queixa, está tudo do lado do Benfica. É que são muitas coisas que estão todas do lado do presidente do Benfica. Vítor, a tua análise a este discurso, a estas declarações de Frederico Varandas, queres pegar por qual parte? Pela parte que tu achas que é melhor para começar, David. Tu quiseres, Vítor. Isto foi extraordinário. Em primeiro lugar, achei... Porque, por exemplo, na entrevista de fevereiro do Frederico Varandas, o grande título dessa entrevista foi que o critério de arbitragem é diferente para os rivais. Ou seja, aí em fevereiro a coisa já estava ao contrário, ainda que o Benfica, logo no dia a seguir, dissesse que afinal estava a haver condicionalismos e pressão. Condicionalismos e pressão do Sporting sobre as arbitragens. Ora, vamos lá ver. Não há nada mais irónico, e atenção que eu não me esqueci de mandar um abraço para todos que estão com o Record na hora e com o Record em todas as horas, a dos Sérgio Cretinas se ria com isso, mas não deixa de ser irónico que Frederico Varandas, que é praticamente, não é questão de ser paladino, mas foi o rosto do antissistema no futebol português, ser qualificado como o rosto do sistema por Rui Costa e quase por ignorância pelo Benfica. Portanto, nós imaginávamos tudo, nós vimos manchetes do Record, o Record também teve coragem na altura em que Dias da Cunha fazia essas denúncias de escarrapachar na capa às caras de quem eram os rostos do sistema, e neste momento o Benfica quis transformar Frederico Varandas no rosto do sistema. Só que depois há muita coisa que infelizmente ou felizmente as pessoas têm memória. Portanto, e Rui Costa é dirigente do Benfica durante um período, e eu não quis escalpelizar isso no meu artigo 2 no Record, porque guardei mesmo para uma intervenção verbal mais alongada. Mas todos sabemos o que é o escândalo dos e-mails, todos sabemos da estratégia de dominação do futebol português que o Benfica tinha, com ficheiros de Excel que algumas pessoas ainda têm, com tudo explicado como é que iam ser controlado, como é que ia ser minado e dominado o futebol português, e Rui Costa era uma figura de proa dessa estrutura. Portanto, se há alguém que é capaz de identificar quando o momento em que existe um clube que tenta, de alguma forma, controlar as principais instâncias do futebol português, essa pessoa estaria perfeitamente avalizada e seria Rui Costa. Agora só há aqui um problema que ninguém me consegue explicar, mas o Pedro Sousa e o Sérgio Cretinas atentos vão ajudar-nos todos vamos fazer um brainstorming e chegar a esta conclusão. Eu já tinha visto muita coisa acontecer no futebol português, mas haver uma acusação de haver um clube que tem tudo minado e controlado
numa temporada em que muda o Presidente da Liga, em que muda o Presidente da Federação, em que muda a liderança do Conselho de Arbitragem, é algo que eu nunca tinha visto. Portanto, isto então já tem que ser um polvo com os tentáculos transversais aos mandatos Vítor, o Presidente das da Liga, principais figuras das maiores instituições. O Presidente da Federação era Presidente da Liga. Passou para a Federação, não é? Não estamos a falar de uma grande novidade, não é? Não vamos chamar polvo ao Dr. Pedro Proença, porque nós estamos a dizer isto aqui, ele esta hora já sabe, e depois é complicado. Aliás, hoje, o Record hoje já o escreveu no fantástico acompanhamento ao minuto que fizemos da Cimeira dos Presidentes. Há presidentes que estão lá presentes que acham muita piada ao acompanhamento ao minuto que nós fazemos, e haver vários presidentes de clubes a pedirem ou a exigirem uma auditoria na Liga, às contas, à gestão e às responsabilidades de Pedro Proença, é algo simplesmente fantástico. Depois de tudo temos visto nas últimas semanas no futebol português. Mas cingindo-nos à guerra Benfica-Sporting, porque é disso que estamos a falar, e é isso que apimenta mais esta luta. Claramente, Frederico Varandas aproveitou, porque eu já estava a prever essa situação, aproveitou o momento. Pedro, e se calhar com uma viagem de 300 km para o Porto dá tempo para o discurso ir sendo ensaiado mentalmente, portanto, se calhar ajuda a ser mais fluido, portanto, e já vinha com as alfinetadas bem preparadas Frederico Varandas, e agora sim, Frederico Varandas marca a posição do Sporting, de uma forma muito vincada, muito fluida, assim por baixo, e com bons argumentos, e que atira claramente a bola para o lado do Benfica. O Benfica tem que ser mais concreto agora e explicar-nos em que é que a verdade desportiva esteve em causa, até porque há um fator que o Sporting vai utilizar, espero não estar aqui a cometer nenhuma inconfidência, mas o Sporting vai usar a seu favor o facto de Andrea Belotti nem sequer ter sido alvo de qualquer assistência médica, nem sequer fora de campo, era essa a minha dúvida. Luís Godinho... Sim, não há fotografias. Eu hoje perguntei, não existem fotografias da face. É isso, não há fotografias do... Atenção, isso não invalida... Atenção, o Dr. Frederico Varandas falou muito bem, mas o Dr. Frederico Varandas e o Sporting, dentro também da sua... Como é que foi o termo? Da sua intervenção comunicacional consciente, sabem que a avaliação dos lances, em nenhum momento dessas avaliações dos lances, está pressuposta a intencionalidade. Portanto, a avaliação se há negligência, seria cartão amarelo ou há força excessiva, colocando em risco a integridade física de um adversário, não pressupõe intencionalidade. E todo o discurso do Sporting vai no sentido que não há intenção de Mateus Reis. Aliás, a intervenção de Mateus Reis, também não vou dizer aqui segredo nenhum, foi claramente escrutinada internamente no Sporting, com o máximo cuidado para que em nenhum momento da mensagem do Mateus Reis se pudesse extrair uma assunção de culpa. O Sporting quer frisar muito que não há aqui intencionalidade. Para a análise a nível de arbitragem, a intencionalidade não é um pressuposto. Para consequências disciplinares, veremos que peso é que isso poderá ter em termos futuros. Agora, em concreto, porque eu não estive no Jamor, também fiquei com a ideia que o André Belotti tinha sido assistido fora de campo. A informação que temos é que nem foi assistido nem dentro de campo. Mandou, mas não foi necessário. Sim. Nem dentro de campo, nem fora de campo, o jogador continuou em atividade, portanto, isso será um fator que o Sporting vai colocar na balança. Veremos que peso é que poderá ter para alguma decisão final em sede desportiva ou jurídica. Ou seja, deixa-me pegar naquela ideia de há pouco, falaste de, se é que eu percebi bem, de conversas entre presidentes... Questionei só. Só questionaste. Okay. Eu fiquei com a ideia que... Na linha do que o Pedro estava a dizer, que há um comportamento... que é visível, e eu questionei será que em privado não houve nenhuma conversa entretanto. Eu não ficaria surpreendido se isso tivesse acontecido, a sério. Mesmo apesar de tudo o que estamos a ver mas publicamente. Não, pela informação que tenho, não houve. E o clima foi frio hoje. O Sr. Pedro tem essa informação, se não houve. E foi frio. Não se cumprimentaram? Duas fontes que eu perguntei que estavam lá dentro não viram-nos cumprimentarem-se. Eu creio que o Varandas diz ali a determinado momento que se cumprimentaram. Não tenho a certeza, logo no início. Não sei. Mas só lhes ficava bem se o fizeram. Eu gostava de saber. Agora, uma coisa é cumprimentarem-se, outra coisa é trocarem ideias, porque há imagens que documentam, existia, vou-lhe chamar cumplicidade. Eles estiveram sempre do mesmo lado da barricada, na Liga, na Federação, na Associação de Futebol de Lisboa. E, portanto, isso não foi há 300 anos, foi há 2 meses, 3 meses, 4 meses. Daí eu questionar, e até acharia perfeitamente normal se tivesse havido alguma conversa nestes 2 dias que já passaram, 3, né? Que já passaram desde a final da taça,
Portanto, mas não tenho informação sobre o assunto. Mas também podiam ter aproveitado para falar hoje, por exemplo. Sim, mas lá está. Ou este tipo de conversa que se faz aqui é também para adepto ver? É isso mesmo, lá está. Acho que hoje, depois daquilo que foi a estratégia de comunicação do Benfica desde domingo à noite, hoje, obviamente, não podíamos esperar ver o Rui Costa imagem a aos abraços com o Frederico Varandas, não é? Da mesma forma que não poderíamos, creio eu, ver a Rui Costa hoje. Pedro Proença não esteve, obviamente, na Assembleia de Presidentes, mas numa cerimónia qualquer ver Rui Costa aos abraços com Pedro Proença. Não faria sentido depois daquilo que sabemos que aconteceu na tribuna do Jamor, por exemplo. Não é? Portanto, obviamente, nesta altura, o Benfica está em guerra com o mundo, mas quer que se saiba que o Benfica está em guerra com o mundo, com o mundo da arbitragem, do poder instituído, do poder que diz que está do lado do Sporting nesta altura. Mas vamos lá ver. Portanto, o Benfica, obviamente, não tem esse interesse. Houve coisas que acabaram por... coisas que se passaram nas 24 horas seguintes ao jogo que acabaram também por dar... fortalecer a posição do Benfica. E isso é inegável. Porque quando a Federação admite que vai despedir, não encontro o melhor termo, pode ser quem contestou, Vítor, o Tiago Martins. Porquê despedir? Não dizem que ele já não vai ser o coordenador do próximo ano do VAR. Ser coordenador há muitos empregos na Federação. Mais um? Não, já lá estão vários na arbitragem. Então, nós nem sabemos o que é que estão a fazer. Então cabe lá mais gente, Pedro, sabes perfeitamente. Há muitos órgãos na Federação. Há mais do que um órgão na Federação. Mas isso não impede. O que eu estou a dizer é que quando sai cá para fora essas todas as informações do Tiago Martins e mérito, olha o Record que noticiou isso, algumas coisas, sustenta a posição do Benfica em algumas coisas. Tens toda a razão. Sustenta a posição do Benfica, obviamente. Portanto, a Federação, o Conselho de Arbitragem, deu razão ao Benfica no lance do Vitor Reis. Não, e depois teve a extraordinária e épica passagem de testemunho de dizer que ele não vai ser nomeado para este fim de semana que vem, que há 2 extraordinários jogos. Que era para ser nomeado, mas não vai ser. Vê lá tu. Pedro, não vi nomeação, mas ele era para ser nomeado. E eu tenho que acreditar nisso. Foi desnomeado antes de ser nomeado. Aliás, qualquer árbitro internacional, o que desejava era despedir-se no Passos Ferreira Belenenses. É que não havia coisa melhor, com todo o respeito para Passos Ferreira Belenenses. Ou no Vizela B. Vitor, tem que ser... no Vizela, melhor ainda. O outro ainda são 2 históricos. Vítor, muito rapidamente temos de avançar, mas... Estou extremamente invejoso, que já não como de queijo de qualidade há muito tempo, e o Pedro agora, devido ao bom queijo que tem comido, está-se a esquecer de algo que foi um bom tema de debate entre nós, que foi a nota do Sr. António Nobre. A nota do Sr. António Nobre, em que estádio é que fez, em que estádio é que foi, que clube é que ficou indignado com isso... o queijo que andas a comer, que era... No dia, eu até apontei aqui, no dia 21 de fevereiro... No dia 21 de fevereiro iam regressar as conversas dos árbitros e os áudios e os lances polémicos. 21 de fevereiro foram eleitos e a 17 de abril iam começar. Mas não é um problema de laticínios isso. Não, isso não é laticínios. Isso foi intencional. Aqui é mesmo comer o leite pasteurizado. Isso foi intencional, amigo. Isso não foi de laticínios. Que bela desculpa. Isso foi intencional. Está bem, mas aquilo que é grave, Pedro, aquilo que é grave é já se fosse intencional, as pessoas não tinham ido para lá para apresentarem o programa e para comentar. Só não tinham ido para lá logo. Com a reta final do campeonato à vista, não é deixar passar, estar de repente a ter a ideia fantástica, o verdadeiro eureka, de agora sim vamos pôr os áudios todos à vista de toda a gente, quando nós, que andamos aqui há pouco tempo... Não é os áudios todos, são os áudios que cumprem os critérios. Mas depois disseram-nos logo, não, é só os que estavam em atraso, os de março e abril, não são estes que vocês querem ouvir. Não são estes que vocês querem ouvir, ou os de fevereiro e março, já nem me lembro. E depois, como é evidente, porque nós nunca acreditamos nisso, essa ideia peregrina foi tu não logo... acreditaste nisso? Não acreditei, porque estava... Olha, eu Pedro, acreditei na minha ingenuidade. Em primeiro lugar, Pedro, se a partir do momento que nem sequer conseguem decidir qual seria a figura que ia assumir essas explicações, estamos logo esclarecidos. E tu sabes perfeitamente que eu não consigo conceber que haja um elemento do Conselho de Arbitragem que está responsável pela área técnica, que está a intervir junto dos árbitros, fala com os árbitros a seguir aos jogos, e imediatamente a seguir aos jogos, às vezes a quente. E depois, de repente, para a televisão, ia um senhor qualquer...
por mais prestígio, por mais guru que seja, e de repente dava ao salto de um órgão de comunicação social qualquer, e era ele no final da época que tinha as decisões. Mas foi o que aconteceu. Vitor, desculpa lá, para isso acontecer só pode ser a partir de 1 de julho. Mas só pode ser a partir de 1 de julho. Esse senhor que estás a falar com o prestígio, só 1 de julho é que vai começar a trabalhar na Federação Portuguesa de Futebol. E não era Conselho de Arbitragem. Muito bem. Mas também estamos com uma enorme expectativa. Mas quem é esse senhor já agora? Eduardo Gomes. Estamos a falar do Duarte Gomes. Mas o Luís Rodrigues também não foi eleito para a Federação, pois não? Muito bem. E também lá está. Falhou a eleição para a Pedro, mas o Duarte Gomes tem obra publicada. A questão é esta. Há tantas coisas para explicar ao Vítor. Com todo o respeito. E o Tiago Martins é que levou com... Coitado, não viu? Não viu, é incompetente, devia ter visto, tudo certo. Mas ele é que levou. Ele e mais dois. A medida certa. Muito bem, temos de avançar até porque temos... Vítor, temos de avançar, temos Estavam lá os secretários. Está fácil, Vítor. Vamos avançar, até porque temos um reforço quase a entrar, já vão ver quem é também, mas primeiro introduzir o tema Mateus Reis, porque a Procuradoria-Geral da República instaurou um inquérito a Mateus Reis, na sequência do lance polémico do Sporting Benfica. O NAU confirmou junto da PGR que o inquérito foi aberto, isto na sequência de uma denúncia por agressão. Tudo aconteceu num lance com a Belotti, nos instantes finais do derby da final da Taça de Portugal. Esta decisão surge já depois de ontem Tiago Martins ter sido afastado pela Federação. Trata-se do vídeo-árbitro da polémica na final da Taça de Portugal. O afastamento que assim dá razão aos protestos do Benfica. Junta-se a nós então Carlos Rodrigues Lima, grande repórter NAU, para nos ajudar a analisar este tema. A tua leitura, Carlos, deste tema Mateus Reis e esta denúncia de agressão. O que é que isto pode dar, Carlos? Boa tarde. Eu acho que este caso envolver o Ministério Público nisto é muito complicado. Porque uma coisa, e isso está previsto na lei, se um jogador se agredir ou outro jogador, ou até, por exemplo, um árbitro, e há casos no passado que isso acontece, em que exista uma flagrante intenção de agredir, como foi por acaso, eu agora estava aqui a ver porque lembrei-me dessa situação do jogador Marco Gonçalves do Canelas, que agrediu violentamente um árbitro. O próprio árbitro fez queixa. O próprio árbitro fez queixa e tínhamos ali uma ofensa à integridade física. Aqui, neste caso, casos como este de pisões a jogadores de futebol, nestas bolas divididas, já vi centenas. E, portanto, se o Ministério Público, cada vez que existe uma situação destas, vai abrir um inquérito, então se calhar é melhor criar um departamento de investigação e ação penal para as agressões do futebol, porque isto é mato, não é? Isto é mato, quer dizer, ainda por cima, ao que tudo indica, a queixa não foi apresentada pelo próprio jogador de futebol, no fundo, aqui que é o ofendido, que tem esse estatuto de ofendido, e, portanto, torna isto tudo um bocadinho mais insólito, que aparentemente foi o Sr. César Boaventura que fez a participação criminal. O Ministério Público decidiu abrir um inquérito, mas sem ouvir o ofendido, pelo menos. É óbvio que os juristas no meio disto vão dizer que o Ministério Público está sujeito ao princípio da legalidade e, portanto, as queixas que recebe obrigatoriamente têm que dar origem ao inquérito, mas não é bem assim, quer dizer, basta pensar no próprio Primeiro-Ministro, que o Ministério Público não abriu inquérito, abriu uma averiguação preventiva para ver se ainda vai abrir inquérito ou não. Aqui, neste caso do futebol, eu sinceramente não percebo esta abertura de inquérito, porque não é quer dizer, vendo as imagens, não é uma agressão deliberada, como foi, por exemplo, aquela do Marco Gonçalves, conhecido como Marco Orelhas, ou o árbitro, que foi uma coisa a pôr de mãos evidente. Pisões como estes, isto não qualquer dia começamos a criminalizar as cotoveladas na grande área, nos cantos, por exemplo, em que a bola vai para a grande área e há sempre um jogador com um cotovelo mais alto que atinge outro jogador, e portanto isso também vai dar origem a inquéritos. Mesmo que o inquérito vá para a frente, não vislumbra qualquer hipótese de sequer o jogador do Sporting ser acusado, até porque é difícil, vai ser muito difícil demonstrar, e as primeiras declarações do jogador e do presidente do Sporting vão nesse sentido, que é a intenção.
a intenção de agredir, a intenção de provocar um dano à integridade física. E, portanto, como ele já veio dizer que não, o Presidente do Sporting também já veio dizer que não. Quer dizer, não sei como é que o Ministério Público consegue provar o contrário apenas com as imagens. Sérgio, isto não vai dar em nada? Provavelmente não. Mas, obviamente, que este lance aqui sim tem um lado... Talvez possa haver alguma margem de interpretação, mas por aquilo que... Em Portugal há um caso, creio que há um caso apenas de um julgamento em tribunal por causa de uma agressão de um jogador a outro, excluo aqui os árbitros, porque os árbitros de facto normalmente é um crime creio que é um crime público até. Julgamento de um jogador, depois não se concretizou porque o réu nunca compareceu em tribunal, que foi o Jorge Weah, depois daquela cabeçada a Jorge Costa, no túnel no Porto Milan, em 95, 96, por aí, já há 30 anos. Por aquilo que me informei, não houve mais de um caso, mas a Inglaterra é uma coisa recorrente. Há um caso que agora está muito falado, porque o jogador em causa lançou uma biografia e tem falado muito sobre o assunto. O Duncan Ferguson, um avançado escocês, foi condenado à prisão, esteve preso, 42 dias preso, por causa de uma cabeçada que deu dentro de campo num jogo de futebol. Em 94 ou 95, aconteceu-lhe. Naquele caso foi preso porque tinha uma pena suspensa por causa de uma cena de pancadaria cá fora e devido à segunda ofensa, ao segundo crime, foi para a prisão. Em Portugal não aconteceu. Não sei se este caso vai ser o primeiro caso que isto vai a julgamento ou não vai. Por aquilo que falei hoje com alguns especialistas, considera-se que dentro da normalidade da prática desportiva, da prática de determinado desporto, não há margem para a intervenção do Ministério Público. Quer dizer, um jogador que entra de pitão de pé alto e atinge o outro na cabeça é um acidente do próprio desporto, por muito que seja um cartão vermelho, seja uma falta grosseira. Agora, casos de agressões claras, e não estou a dizer que seja o caso, porque acho que este caso, como diz o Carlos, acho que há aqui uma margem de discussão grande para ser uma coisa óbvia e evidente, mas um caso de um soco de um jogador ao outro seja inequívoco, é um caso que pode perfeitamente ser enquadrado numa ofensa corporal de um crime e pode ser julgado num tribunal civil. Não é diferente de um soco num contexto de trabalho, aqui entre nós. Eu acho que não vai acontecer entre nós, mas não percas a esperança. Não percas a esperança. Não percas a esperança. Portanto, não é diferente. Um soco, uma agressão inequívoca, que não tenha nada a ver com um jogo em causa. No rugby nós vemos, é um jogo particularmente violento e vemos muitas vezes jogadores a pisar outros, acontece muitas vezes. Mas isso enquadra-se naquilo que é o decurso normal da modalidade em causa. Um soco não é. Pisar a cabeça, à partida também não será, mas eu aqui de facto consigo perceber que facilmente ou dificilmente será provada aqui uma intenção clara de Mateus Reis de magoar daquela forma e atingir o Belotti. Depois falta aqui um dado falta a queixa do próprio jogador. Belotti. Falta a queixa do próprio jogador. Até jogador. agora não disse nada, não sei se vai dizer. Falta a queixa porque eu percebi, não sabemos se vai renovar com o Benfica, se não, que é outro dado. Pode estar ligado uma coisa à outra. Não tiraria... Eu podia fazer em nome individual também, se quisesse comprar essa guerra de alguma forma. Mas também, se fosse uma agressão qualificada, não precisaria, se calhar... Mesmo entre jogadores, crime público. Entre jogadores, aconteceu já isso. Queixas. Só uma nota que o Carlos disse e o que eu gostaria, já tarde tinha. Isto é um bocadinho uma caixa de Pandora. Porque qualquer dia... Mas eu não acho que seja má, atenção, Pedro. Tu não achas que seja má? Não, eu acho que uma agressão então clara... vamos ter queixas anónimas na próxima temporada, espera okay. pelo... Então, desculpa, não estou a falar disso. Acho é que se numa agressão grave, não estou a dizer que é o caso, até porque acho que está longe de ser um exemplo, mas em agressões graves, que às vezes vemos em futebol, jogadores que dão socos claros uns aos outros, se houver uma intervenção da Justiça Civil, se calhar... acho que não seria mau. Certo, mas eu estou a falar de queixas anónimas. Não, isso sim, isso totalmente contra. É que se isto pega... Esta não foi anónima, aparentemente. Esta certo, deu a cara, mas mesmo que seja, não interessa. Esta não foi anónima, mas não sabemos se foi dessa. Foi dessa. Pois, não sabemos se foi dessa, se entraram mais. Sim. Eu creio que entraram mais. É possível. Eu creio que entraram mais. E, portanto, ao primeiro jogo de um grande da próxima temporada, claro que haja uma cotovelada, um simulacro de murro, uma cabeçada, encosta a cabeça... meia dúzia de queixas. Isso claro que não. Acho que em casos em que são notórios... Mas isto é mau, Sérgio, e permite-me meter aqui a foice a ensear a alheia. Como o Pedro estava a dizer, isto é mau, porque a Justiça não vai resolver todos os problemas do mundo. A Justiça não vai resolver todos os problemas do mundo. Este discurso de qualquer coisa que aconteça vamos recorrer à Justiça, isto já é uma prática na política e, portanto, se o futebol entra pelo mesmo caminho, no fundo,
está a dar um sinal de que não tem capacidade para resolver os seus próprios problemas, que precisa da justiça. Quer dizer, o futebol tem conselhos de disciplina, o Carlos, futebol tem desculpa lá, conselhos aí de discordo justiça. totalmente de ti, porque quando falas de corrupção desportiva, a justiça intervém. É corrupção desportiva, mas isso é outro caso. Eu estou a dizer deste tipo de situações estritamente futebolísticas que decorrem do jogo. Mas Carlos, um soco a outro jogador não é uma situação futebolística. Está bem, mas eu estou a dizer, está bem, mas isso eu também há pouco disse, que não, isto é uma coisa, é uma agressão deliberada. Eu estou a dizer destas situações do jogo, por exemplo, o pé em riste. Não, mas isso está excluído. Isso está excluído. Mas não está excluído porque esta situação do Mateus Reis está um bocadinho nessa linha dali de uma bola dividida. Quer dizer, eu situações como esta já vi muitas. Com os jogadores eu estou a falar mais de um caso abstrato agora, e não deste em particular. E o que eu estou a dizer é que não se pode tentar judicializar questões estritamente do jogo, porque senão qualquer dia tens, em vez de vídeo-árbitro, tens um juiz a decidir se o jogador está ou não em fora de jogo. Quer dizer, há situações... Já tiveste alguns juízes já valem cartões amarelos. Já, mas estritamente que decorrem do jogo. Uma agressão deliberada é crime, uma agressão deliberada. Agora, se nós vamos começar a ir para a justiça com denúncias sobre o pé em riste, o cotovelo, que acontece muito no campo, ou este tipo de bolas dividida, isto resolve-se com uma sanção disciplinar ao jogador. Mas, Carlos, voltamos ao mesmo. Crime. Aplicada por Foi quem, aquilo que eu disse há pouco. O que eu disse há pouco. Aplicada pelos órgãos de disciplina, mas situações que decorrem do próprio jogo, da natureza do jogo. É estranho que a esta hora ainda não tenha saído. É estranho que a esta hora, quarta-feira, ainda não tenha saído. Não é castigo, suspensão. Suspensão que está para sair. É por causa do. Até porque é uma coisa. A sanção disciplinar, se for efetiva, causa um maior dano ao jogador do que se estiver à espera do processo crime. É que se estiver à espera. Vamos imaginar que o Mateus Reis, até o vídeo e tudo, vai lá, presta termo de identidade e residência, pode continuar a jogar. Agora, se houver uma sanção disciplinar... tem que avisar, não é? Tem que avisar 5 dias, mas isso é só mandar uma carta. Se houver uma decisão disciplinar em que a Comissão Disciplinar ou o Conselho de Justiça considere que aquilo foi uma falta disciplinar grave e o suspenda por 10 jogos, isso causa-lhe um prejuízo. São 2 meses e meio de salário. Pronto, o processo crime não causa prejuízo nenhum, vai lá, presta o termo de identidade e residência e pode continuar a jogar. Agora, tem que haver, para mim, este caso, que não é uma agressão deliberada, há pouco falei do Marco Orelhas ou do outro jogador, ou se 2 jogadores se envolvessem ali ao murro. Este caso é um caso para a justiça desportiva intervir e seja um árbitro, seja um jogador de futebol da outra equipa, seja um dirigente, seja o que for, tudo bem. E há exemplos disso, que muitas vezes até os árbitros recorrem aos tribunais civis quando são agredidos, como já falei há pouco. Agora, estas situações que decorrem do jogo, eu acho que é um erro ir para a justiça. Eu acho que é um erro porque o que é que se vai... se isto anda para a frente, o que é que pode acontecer, como muitas vezes acontece, é do ponto de vista disciplinar. Os órgãos disciplinares dizerem assim: nós suspendemos o processo disciplinar enquanto o processo crime não estiver concluído. Como o processo crime não tem nenhuma sanção para o infrator, pode continuar a jogar. E, portanto, mais vale aplicar uma sanção desportiva efetiva e dura e considerar-se que isso, do ponto de vista do jogo estritamente desportivo, foi um comportamento censurável, que é, desse ponto de vista, mas não levar este tipo de lances para o patamar do crime. Porque senão, qualquer dia todo na vida é crime e estamos todos à espera que a justiça resolva todos os nossos problemas. Deixem-me só trazer outro dado para a conversa, até para explicar, porque algumas pessoas têm tido essa dúvida também, e já agora que estamos aqui explicamos também, que é a nossa função, se me puderem ajudar. Aquele vídeo que estamos a ver no lado direito das imagens, que não está com áudio, mas é o vídeo que foi publicado na conta oficial do Sporting, em que se houve, a dúvida é se é Mateus Reis ou se é Kenda, porque também há essa versão, a dizer: aqui nós pisamos a cabeça, o vídeo que correu as redes sociais e os sites, e que vamos ouvir, aliás, vamos ouvir essa frase?
Aqui nós pisamos a cabeça, é o que se ouve. A dúvida, como eu dizia, se é Mateus Reis, se é Kenda, mas será um dos jogadores do Sporting, porque ali está num círculo restrito apenas da comitiva, naquele momento. E eu lanço o debate para todos, mas podes começar tu, Pedro, se quiseres, que é, isto pode ter influência em alguma coisa? Juridicamente não me mando Zero. para fora de pé, mas acho que isto é zero, Vale zero, porque isto, quer dizer, não se vê quem é. Não, Desde logo, mas isto para o caso do Mateus Reis vale zero porque não prova nada, quer dizer, os jogadores podem gabar se tu quiserem, o facto de alguém se gabar de ter cometido um crime não faz ele culpado de um crime. Neste caso é abrir imagens, Sérgio. É um bocado complicado essa ilação. Mas deixa só dizer isto que é importante. Acho que não prova. O Mateus Reis ontem Ele admite que é ele. Ele admite que é ele, dá-me ideia assume. disso. Agora, se o Mateus Reis, porque olhando bem a quem está a falar, quem está a gesticular e à fisionomia do senhor jogador que estava a gesticular e a falar, dá claramente a ideia que era outro jogador, que o David Novo até citou o nome. Se também por estratégia o Sporting prefere concentrar todo o dolo em Mateus Reis, e o próprio Mateus Reis assumiu e disse que foi ele a dizer, isso já não faço a mínima ideia se é assim ou não. Agora, de facto, neste caso, ou seja, isso é que pode fazer a diferença, seria o Mateus Reis a vangloriar-se de um crime em relação ao qual há imagens. E eu até já tive um animado debate. Esta gravação em tribunal não serve de nada porque não consegues provar nada com esta. Mas acaba, em termos públicos, acaba sempre por provocar o desgaste. E eu já tive um animado debate até com uma senhora que presidiu ao Conselho de Disciplina, que me explicava que até, e o Carlos Rodrigues Lima seguramente conhece essas teses, que nós agarramos muito na área desportiva a questão de há imagens, não há imagens, há provas documentais, audiovisuais ou não, mas em termos jurídicos e judiciais, na maior parte das vezes em que, por exemplo, um homicídio tem que ser avaliado, não existem imagens e não é por isso que a justiça deixa de ser feita. Neste caso, existem efetivamente imagens, mas sendo um lance de futebol, porque eu creio que o Carlos Rodrigues Lima estava muito, Carlos, tu vais corrigir-me se estiver errado, estavas muito a dar a tua opinião. A justiça não se deve meter nisto, não deve ir por aqui, mas a PGR já está a discordar de ti. A PGR já abriu um inquérito. Portanto, agora, e eu estou, agora eu vou-me centrar naquilo que disseste. Eu hoje, é uma expressão, eu creio que não está correto, se está correto ou não ao dia de hoje, eu gosto também de dizer isso, não sabemos o que é Conselho de Disciplina, agora presidido pela doutora Sandra, vai entender que deve fazer em relação a este caso. Nem sabemos qual é a doutrina, sim. Até não sabemos qual é a doutrina. E o suspender preventivamente à espera do inquérito. Este caso nem sequer constava do relatório do árbitro. Portanto, tem que ser trabalhado através das imagens. Essa é que é a questão. Porque mas, não Vítor, há relatório da polícia, seguramente, nem dos delegados. Vais ter um problema aí, Vítor. Seguindo aquilo que tem sido a norma dos anteriores dois Conselhos de Disciplina, quer do José Manuel Meirim, quer da doutora Cláudia Santos, havia sempre, nestes casos, vamos lá perguntar aos árbitros. É sempre, não é? No caso do José Manuel Meirim... logo ali. Não sei. No caso do José Manuel Meirim, quando os árbitros diziam eu não vi e perante estas imagens... aí já podiam ir. Acho que me enganei. Acho que isto, se tivesse visto estas imagens ou este ângulo, tinha feito uma coisa diferente, expulsava ou não fazia. José Manuel Meirim castigava. Porque é a opinião do árbitro, é a avaliação do árbitro, a avaliação técnica do árbitro. Não se esqueçam que na lei existe uma disposição que se aplica depois a todos os regulamentos das associações, que são os factos públicos e notórios. Claro. E estas imagens são factos públicos e notórios. Mesmo que o árbitro tenha escrito não ter visto nada ou não se ter apercebido, quer dizer, ninguém pode ficar indiferente. Carlos, já estou a falar de uma coisa à frente, Carlos. Ok. Não, eu estou a falar já em sede de inquérito, os árbitros são chamados a testemunhar e dizem eu vi isto e para mim continuo a achar que não é vermelho, acho que o VAR não pode dizer que não viu. Como o João Pinheiro no Foco de Porto Sporting. Muito bem. Ou então pode dizer, não vi e se tivesse visto era vermelho. E aqui é que há uma situação interessante, que eu acredito que a opinião do árbitro e do VAR vão ser muito diferentes e se forem, quero saber se alguma delas vai ter primazia sobre a outra. Muito bem, um tema que vamos continuar a acompanhar. E vamos continuar a acompanhar certamente aqui no NAU. Um agradecimento ao Carlos pelos esclarecimentos sobre este caso. Avançamos com outro tema que tem dado muito que falar esta semana, com a CMTV, que revelou áudios de Rui Costa no Seixal para revelar, e revelámos, por exemplo, um áudio em que o presidente do Benfica afirma que o clube está em risco.
Fonte oficial do Benfica nega que Rui Costa tenha dito as duas últimas frases que acabámos de ouvir, mas para que em casa os espectadores do Now possam ouvir de novo, escutamos com mais atenção este pedaço do áudio que foi revelado pela CMTV. Pedro, o clube está em risco financeiro? Será por aí? Extrapolações já não é a minha especialidade. Agora, o que há um calendário eleitoral, estamos a ver os candidatos a chegarem-se à frente, há muitas matérias no capítulo desportivo que são o que mais impactam no capítulo futebolístico, não é só desportivo, futebolístico, eu vou afinar mais a malha, que impactam nesse caderno eleitoral de toda a gente. Coisas simples deste mês: renovações de Di Maria e Otamendi, Mundial, sim, não, talvez, só para o Mundial, é para seguir para a próxima época. Bruno Lage, ficar ou não ficar, já ouvi 2 ou 3 vezes, mas quero ouvir mais. E depois, mais relevante é saber se o Benfica precisa de vender ou não, porque não entra ainda diretamente na Liga dos Campeões, pode vir a entrar, esperemos que entre julho e agosto, mas se precisa de vender, porque o ano passado depois acabou até ter o bónus do Marcos Leonardo, mas deu, como diria o outro, o João Neves abaixo do par. E finalmente, esta questão do Carreras. Perceber, porque são tantas situações para 1 ou 2 semanas que acabam por diluir todos os outros assuntos, mas a principal das quais é perceber quem é que vai a jogo no ato eleitoral. E já não se vai falar de outra coisa. Vítor, será o em risco é tudo isto que o Pedro fala? Há muita coisa para decidir e também se houve essa frase para escolher, é preciso saber escolher neste momento. Olha, a partir do Jamor foi lançada pela encosta abaixo uma pedra que já não era muito pequena, portanto, e que está a ganhar volume a cada dia que passa. E depois o Benfica está numa situação em que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque seja qual for a perspectiva que iramos analisar, vai sempre haver polémica. Ao lado da gestão desportiva de Rui Costa, que decisão vai tomar a Bruno Lage, as coisas que algumas delas o Pedro Sousa já disse, como é que se escalça agora a bota de Di Maria em termos imediatos, como é que se segura o treinador. Ao lado do confronto com o mundo, neste momento, Benfica e Rui Costa estão a bater de frente com tudo que é instituição, e de agora com o agudizar da guerra eleitoral. E porquê é que eu digo guerra eleitoral? Porque já disse isto aqui fora do ar. É que a partir do momento que chegamos a 5 de junho e João Noronha Lopes assume a candidatura, aquilo que era um Benfica unido atrás de Rui Costa, a bater de frente com a Federação, com a Liga, com os árbitros, com a FIFA, com o UEFA e com o IFAB, vai logo dividir ao meio. Vai logo dividir ao meio. A forma como o João Noronha Lopes posicionar os apoios que tem, as pessoas que já se começa a perceber que estão com ele, vai claramente logo ali haver uma divisão. Portanto, das duas uma. Ou o João Noronha Lopes assume uma postura muito crítica em relação a Rui Costa, porque ele escreveu um artigo no início do ano, em janeiro, seguramente que o Sérgio tem esse artigo aí pronto, se calhar para um dia destes calculizarmos, onde dizia que o Benfica iria pagar no futuro pelos silêncios do passado. E chegados a maio, João Noronha Lopes pode aparecer em junho, e eu não faço a mínima ideia qual vai ser a estratégia comunicacional, mas a primeira coisa que João Noronha Lopes vai poder fazer, e creio que ele se pronunciou e escreveu essa carta aberta a seguir à derrota com o Casa Pia, na altura dos áudios da garagem, João Noronha Lopes vai poder puxar dos galões e ir ao campo de batalha escolhido por Rui Costa. Supostamente esta guerra do Benfica com as instituições seria aquilo que poderia dar combustível a uma recandidatura de Rui Costa, mas João Noronha Lopes pode entrar imediatamente nesse eleitorado indignado do Benfica, porque basta ir ao que escreveu no final de janeiro, puxar dos galões e dizer: meus amigos, eu avisei em janeiro que os silêncios cúmplices que o Benfica estava a ter em relação a situações em que devia intervir e fazer vincar a sua dimensão e autoridade, com liderança, eu creio que o artigo até o nome está à volta de liderança, o silêncio do Benfica ia-se pagar mais à frente. E está a ser pago agora em maio,
na perspectiva da indignação encarnada, com a perda do campeonato e a perda da Taça de Portugal. E evidentemente que não é só isso, mas qualquer candidato que apareça agora tem que capitalizar para o seu lado a indignação dos benfiquistas. Caso contrário, se agora João Noronha Lopes aparecer a dizer que é para fazer as pazes com a Liga, com a Federação, com o Conselho de Arbitragem, com o Tiago Martins e com o Luís Godinho, ou seja, com quem for, os benfiquistas vão achar que esse candidato é maluco. Portanto, a partir daqui, com inteligência, João Noronha Lopes pode claramente entrar neste que era o lado do eleitorado que poderia ser mais favorável a Rui Costa neste momento. E já vamos ouvir Noronha Lopes a falar do Benfica, também de Bruno Lage, mas, Sérgio, este comentário do Rui Costa terá só a ver com as eleições? Há mais do que isso envolvido, não? Qual comentário? Do clube estar em risco. Eu não consigo ter a certeza que é isso que é dito, e até porque o seguimento das frases anteriores não cola. Sinceramente, não faz sentido que está a falar que o Sporting ganhou e assim o clube está em risco. Mas há muita coisa imperceptível. A sério, que eu tenho dificuldade em ter essa certeza absoluta. Portanto, e depois também me parece que aquela fúria toda que fomos ouvindo em diversos áudios que fomos revelando, e muito bem, é um bocadinho contraditória com este sentimento de que, e agora estou aqui entalado de mãos na cabeça. Parece-me que é até estranho a forma como as coisas estão aqui. Em todo caso, eu acho que mais do que o clube está em risco, o Benfica não estará em risco seguramente, e já passou por momentos bem piores na sua história. O que pode estar em risco é a presença do Rui Costa. Obviamente que isso é o que está mais em xeque, até porque haverá muita gente a posicionar-se. Noronha Lopes, eu creio que vai aproveitar este balanço de negativismo à volta do clube e da equipa para juntar votos àqueles que já têm naturalmente das pessoas, dos 30 e tal % que votaram nele há 5 anos, e é um candidato seríssimo e fortíssimo a ganhar as eleições. Por outro lado, acho que quanto mais candidatos aparecerem juntamente com o Noronha Lopes, mais fácil ficará, se calhar, o caminho para Rui Costa, no sentido que acho que muita da oposição pode fragmentar-se. Há aqui outra coisa que estamos a escamotear. É a segunda volta. Não é a segunda volta. Importante. Não é a segunda volta nem as eleições. É que daqui a 18 dias já há bola para o Benfica. E estas coisas vão todas impactar. O Benfica começa a treinar na quarta-feira, de hoje a uma semana. Sim, mas eu digo é o jogo. Não, mas o impacto, o primeiro jogo é logo com o Boca Juniors, que não é fácil. E ainda tem o Bayern no último. Mas eu acho que os resultados esportivos vão impactar, que cada vez mais vão ter importância. Mas eu acho que não será tanto o Mundial de Clubes, a sério, porque eu acho que o Mundial de Clubes vai ser visto pelo Benfica, até porque a seguir tem uma coisa muito mais importante do que o Mundial de Clubes, que é as eliminatórias da Liga dos Campeões. Ainda tem a Supertaça antes. O mais importante de tudo são as eliminatórias da Liga dos Campeões, por tudo aquilo que representa em termos financeiros, pelo que representa para o resto da época toda. Portanto, o Benfica, eu não acredito que vá pôr as fichas todas no Mundial de Clubes, e não me surpreenderia se o Benfica deixasse de fora alguns dos seus jogadores habitualmente titulares deste Mundial de Clubes. Estás a falar a sério? Estou a falar a sério. Como assim? Não me surpreenderia se o Benfica deixasse de fora deste Mundial de Clubes. Eu acho que o Presidente da FIFA já se pronunciou sobre isso. Não, uma coisa é levar a equipa B... convocados, mas não... Não, deixá-los mesmo. Alguns, 1, 2, 3 jogadores, se calhar ficarem de fora. Se calhar. Não me surpreendia se isso acontecesse. E acho que... Por exemplo, António Silva, que tem a seleção... Não sei não. Estás a falar de titulares. Os centrais não podem. Não sei. Os centrais não está em condições. Mas alguns jogadores que podem ser muito importantes para o ataque à Liga dos Campeões, se calhar mais vale dar-lhes férias como deve ser e não matá-los ao fim do Mundial de Clubes. Essa gestão do grupo é calamitosa. Olha, tu vai lá de férias 15 dias, vocês vão os 3 de férias, que são de vocês que nós precisamos. E depois os outros 8 ou 7 que não foram de férias vão correr no Mundial de Clubes e correr nas eliminatórias e correr contra o Sporting na Supertaça. Essa gestão de grupo, desculpa lá, isso era um erro, era um araquiri que não tinha qualificação possível. Podem também levar os jogadores todos e dar-lhes uma semana de férias agora. Não, já são de férias. Foi uma semana, é uma semana e 2 dias, são 9 dias de férias. Dás esses 9 dias de férias, a seguir vão para o dia 8.
dia 8 para os Estados Unidos, jogam o Mundial de Clubes e a seguir jogam a Liga dos Campeões até arrebentar, se calhar, pode ser. Vamos ver o que acontece. Queria também a vossa opinião sobre esta frase que estamos ali a ler e que ouvimos também há pouco. Um homem defende-o e ele não faz nada. Vítor, ajuda-nos também a perceber. Esta é que é completamente enigmática, a não ser que no meu decifrómetro de enigmas começa a pensar quem é que o Benfica defendeu nas instituições do futebol. O Benfica esteve ao lado de algum presidente da federação que controla a arbitragem, por exemplo. Estamos a falar, atenção, estamos a falar de queixas do Benfica em relação à arbitragem. Não, neste caso é claramente uma entidade exógena, como diziam ali em Guimarães, um senhor que presidiu o auditório. Vem muito no seguimento de uma conversa que aconteceu horas antes na tribuna de Jamor. Portanto, que o Record faz. Por exemplo. Portanto, neste caso, olhando, pensando, ok, as queixas são de arbitragem. Eu não estou a fazer como o Mr. Otávio Machado lá na Contra-Informação antigamente. Arbitragem, Federação Pedro Proença, portanto, é só ligar. Ele não os faz pontos, nada, era suposto fazer o quê, Vítor? Um homem defende-o? Olha, eu já revelei aqui, não tenho mais informações, o Sérgio, se tiver mais, vai seguramente avançar com isso, que vai haver uma redistribuição de pelouros na Federação, porque Pedro Proença já percebeu que não pode ter o pelouro da arbitragem. Mas até ver é o Presidente da Federação, que tem o pelouro da arbitragem. Portanto, neste caso, Pedro Proença não está a falar de Reinaldo Teixeira, não está a falar de Marcelo Rebelo de Sousa, não está a falar de Luís Montenegro. Queima, é uma coisa que queima. Deixa muitas marcas. Aliás, as cicatrizes demoram a... Tomar a Federação que passa tudo para a Liga, não é? Aliás, hoje houve clubes na Assembleia da Liga, Assembleia dos Presidentes, que defenderam o regresso do conceito de disciplina e da arbitragem. Agora avisar a FIFA e a Constituição Portuguesa. Mas também não custa nada. O Sr. Reinaldo Teixeira, depois de avaliar a situação, dado que se comprometeu na Cimeira de Presidentes a avaliar... Qual Reinaldo Teixeira? O Presidente da Liga ou o Vice-Presidente da Federação? Pois, Pedro, mas o Sr. Reinaldo Teixeira, se os clubes lhe dizem... Não, acho que só houve um, mas já sabemos qual foi, que verbalizou isso, mas houve muitos que se calaram e quem cala consente. Atira para cima da mesa a retirada da arbitragem e da disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e o Presidente da Liga, que também é vice... Eu não tenho a certeza se o Famalicão propôs isso. A informação que eu tenho é que não propôs isso. Foi muito crítico em relação à arbitragem, mas não fez essa proposta. Sim, mas quem fez a proposta foi o Nacional. Agora é assim, se o próprio líder da Liga, que é vice-presidente da Federação, dá cobertura a uma proposta destas, diz que vai ser avaliada e admite um grupo de trabalho, a partir daqui, calma, as próximas reuniões da Federação... Mas desculpa lá, não estavam lá mais clubes e não houve ninguém a dizer, mas estão todos malucos ou não? Não houve nada disso? Pois é que não houve ninguém que tomasse a palavra... Sim, mas também é ilegal... Desculpa lá, também é ilegal dizer que não há centralização e ninguém se indignou. Isso é ilegal. Há um decreto-lei também. Eu já disse isso hoje. Também há um decreto-lei para a centralização. Há um decreto-lei a dizer que a partir de 2026 tem que ser apresentado Não, até junho eles têm que apresentar à Autoridade da Concorrência. E se não o fizerem... O modelo de distribuição e o modelo de negócio. E se não o fizerem, eles fazem por eles. O que é que acontece? Portanto, não é ilegal. Pois. Eles podem dizer que não fazem e a Autoridade da Concorrência faz por eles. Portanto, as consequências são posteriores. Conta aí, Sérgio, conta aí. Não, é o que está previsto. Se os clubes não apresentarem, será a Autoridade da Concorrência ou o Governo. Se, entretanto, o Governo não revogar o decreto. Vai ser adiado. Muito bem, vamos continuar. Pedro. Vamos avançar. Espera aí, Pedro, espera aí, que já não sou só eu. Espera aí. O Governo... o Governo não vai revogar o decreto. Vai haver um adiamento por 2 anos. Sim, mas coitados, eles só tiveram 4 anos até agora. Só tiveram 4 anos. Foi feito muito trabalho também para... Tens que descontar o ano da campanha eleitoral para a Federação, Pedro. Não há uma proposta... Há lá um estudo a dizer que é 320 milhões de euros. 320. Muito bem, vamos com bom mérito pode chegar ao meio milhão. Vamos avançar e vamos falar de Gyökeres, que está numa lista reduzida de alvos do Chelsea para a próxima temporada. A Sky Sports avança que o clube inglês vai avançar para a contratação de um avançado nos próximos dias. Essa é a prioridade depois da final da Liga Conferência de hoje. Os dirigentes têm 4 alvos identificados: Gyökeres, Sesco, Delap e Ekitika. De acordo com esta notícia, o Chelsea já fez conversas exploratórias para perceber a disponibilidade dos alvos.
e o objetivo é ter a transferência fechada na janela que abre antes do Mundial de Clubes. Gyökeres tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, mas existe um acordo entre o avançado e o Sporting para uma transferência avaliada em cerca de 105 a 70 milhões de euros. Sérgio, temos falado muito do Arsenal, o Arsenal para aqui e para ali, mas o Chelsea é um player também interessante, ou não? Tem dinheiro, precisa de um avançado, é de ter em conta? Tem poucos avançados e gastou pouco dinheiro em avançados nos últimos anos. Não tem assim tantos avançados. Tem o E Jackson. não tem vindo de comprar o Sporting. Gastou no Nkunku, por exemplo. Tem uma série de jogadores que Estou gostaram. a falar de 9 por sim. Também pode lá jogar, sim. Estamos a E falar comprou o Kenda, Vitor, isso estavas a dizer, não é? Gastou dinheiro no Sporting, mas foi Kenda. Sim, mas Inclusivamente, como o Chelsea não tem vindo mais do comprar que uma Alvalade, vez, já é a altura. a quando da negociação do Kenda e do Essugo, o Sim, Chelsea é sinalizou, no sentido em que, antes de venderem, telefonem. Portanto, há esse, não é compromisso, Mas isso ainda era com o Gubiana, Pedro? Há esse conhecimento. Sim, mas já passou os dossiês. Houve aqui um player importante no negócio do Kenda, que foi Jorge Mendes, que não estará no negócio do Gyökeres. E há outro clube, para além do Chelsea e do Arsenal, que eu acho que seria bom não deixarmos fora da equação, apesar de continuar eu achar que ele vai para o Arsenal. Qual é esse clube que não que temos? é o Liverpool. Eu acho que não se deve deixar fora da equação o Liverpool. Vai vender Darwin? Precisará exatamente primeiro vender Darwin, não é? Darwin e Luís Dias, creio que estão os dois. Olha, os dois que estavam cá. E haveria outro clube que eu acho que E agradaria vai comprar muito a Virtus Gyökeres. também, salvo erro. Um clube que eu creio que agradaria muito a Gyökeres, mas que nesta altura, por constrangimentos financeiros, Barcelona. será impossível. Ou muito difícil, até porque Lewandowski tem mais um ano de contrato e não está fácil que o Lewandowski saia, apesar de haver muita gente que acha que já chegou ao fim da sua utilidade no Barcelona. Mas há também esse apreço por Espanha, ou seja, não quer dizer necessariamente que seja a Premier League para Gyökeres. A questão é que o dinheiro está na Premier League, não é? Nesta altura não há muitos clubes do mundo que consigam pagar mesmo 60 milhões de euros ou 65 milhões de euros. Na verdade, não há muitos clubes que façam isso. Há Inglaterra alguns, junta-se depois Bayern, PSG, obviamente, Real Madrid. Barcelona não sei se tem essas condições neste momento. Não tem por lei. Por lei, sim, não tem por Tem que lei. desfazer-se Mas o algumas- Barcelona tem conseguido, com alguma imaginação, ali, encontrar uns buraquinhos na lei. O ano passado comprou 1 por 50, Dani Olmo. Sim, mas que esteve em risco de ficar suspenso até bastante tempo. Portanto, não há muitos clubes que possam chegar a estes valores e o que, de alguma forma, acaba por limitar as opções de Gyökeres, porque, por exemplo, um clube como o Barcelona podia ser um clube muito interessante, mas que é difícil para ele. Vítor, 30 segundos. Chelsea compra muitos jogadores, mas parece-te um bom destino para Gyökeres? Teria que acontecer algo muito estranho para haver uma reviravolta negocial dessa dimensão, mas é natural que, à medida que passa o tempo, a menos que o agente do Gyökeres deixe claro, sinalize junto do mercado, tal como o Jorge Mendes costuma fazer, sinalize imediatamente ao mercado, meus amigos, não vale a pena, porque já há acordo para aquele clube, há outros que podem tentar aproximar-se. Eu não vejo essa urgência fundamental no Chelsea, nem que o Chelsea esteja para aí virado, mas temos que estar atentos ao processo, porque claramente sinto o Sporting muito tranquilo em relação ao processo de Gyökeres e a verdade é que a época oficial já terminou e os dias estão a avançar e não está sequer em perspectiva ao fundo do túnel a chegada da proposta. Essa é uma das grandes questões que nenhum dirigente do Sporting nos esclareceu ainda. O Sporting não precisa de vender até 30 de junho para ter um dos melhores exercícios, se não o melhor da sua história. Portanto, sim, uma o venda... Sporting até era conveniente que entrasse no próximo exercício, é verdade. Mês 7. É um tema que vamos continuar a acompanhar aqui no Record na Hora. Ponto final na edição de hoje, já a seguir a não perder, Jornal à Noite com Pedro Mourinho. Boa noite.